Olá, estou eu aqui novamente. Vou falar hoje um assunto, eu diria assim, um assunto importante. E para quem que eu estou dirigindo mais esse vídeo? Eu estou dirigindo esse vídeo para aquelas pessoas, né, para as mulheres em especial, que se encontram com a indecisão. Elas estão grávidas e se encontram com a indecisão: vou abortar, não vou, o que eu faço? Então eu quero dar subsídios, eu quero que a pessoa pense de uma maneira mais profunda, mais detalhada a respeito dos argumentos, né? Para que ela, baseada em argumentos sólidos, mais profundos, ela possa tomar uma decisão mais acertada, para depois não vir a se arrepender, certo? E também para aquelas pessoas que se interessam pelo assunto, mas nunca pensaram nele com profundidade, o que é muito natural, né? Hoje em dia a vida é tão corrida que a pessoa para por algum tempo para pensar sobre as coisas, né? Não se dá esse trabalho de pensar, né? Em compensação, há outras pessoas que têm tempo ou gostam de pensar sobre as coisas e começam a desenvolver o raciocínio com mais profundidade sobre um assunto ou outro, certo? Então, vamos lá. Desse vídeo é gravidez indesejada e o aborto, certo? Antes de nós começarmos, eu colocar os motivos que levam a pessoa a partir por esse caminho de fazer um aborto, eu vou fazer algumas questões para a pessoa pensar. Depois eu vou colocar minha posição a respeito, tá bom? A minha primeira pergunta é o seguinte: quem nos deu o dom da vida? Ele nos foi dado, né? O dom da vida. Quem nos deu? Tá? A outra pergunta: a vida é ou não é uma dádiva divina? Certo? Outra pergunta: eu posso me colocar no lugar de Deus e decidir sobre a vida ou morte? Eu tenho esse direito? Outra pergunta: o ser humano, no início da sua formação, ele não é humano? Se ele não é humano, em que ponto ele se torna humano? Então é isso: o ser humano, no início da sua formação, ele é humano ou não é? Ah, não é humano. Ah, beleza. Se ele não é humano, a partir de que momento, qual é esse momento mágico, preciso, em que ele não era humano e ele se torna humano? Essa é a questão, tá? Para se pensar. Eliminar uma criança no início da sua vida é um ato aceitável? Mais último questionamento, a última pergunta: que critério eu devo usar para decidir que crianças devem viver e aquelas que não devem, que não merecem viver? Que crianças merecem viver e aquelas crianças que não merecem? Qual o critério que eu tenho que usar para tomar esse tipo de decisão, tá? Então, esses aí são... Depois eu vou passar novamente a cada questão e eu vou dar o meu posicionamento a respeito, tá bom? Bem, esse choque de conflito aí de posicionamento entre as pessoas que acham o aborto uma coisa normal, pode ser praticada sem consequência nenhuma, daquelas que já vêm de uma maneira totalmente contrária, diferente, né? Ao fim e ao cabo, deixa eu colocar meus olhos aqui, fica mais fácil. Ao fim e ao cabo, se trata de uma briga entre argumentos utilitaristas, que são argumentos de conveniência, com argumentos humanistas, de valores humanos, né? Então, você, ao cabo de tudo, geralmente quem é a favor, acha aceitável a prática do aborto, ela sempre vai ter argumentos de conveniência, né? Argumentos utilitaristas, tá? Já as pessoas contrárias ao aborto são pessoas que vão ter valores, têm argumentos humanistas
e esses argumentos são ligados a valores humanistas. Tá? Então é por isso que essas pessoas, elas não admitem um aborto. Tá? Então é sempre um choque de argumentos entre uma posição utilitarista, de conveniência, com argumentos humanistas de valores. Tá? Eu listei aqui alguns argumentos das pessoas que estão em via de fazer um aborto ou fizeram, e elas tinham esses argumentos, tá? Então eu vou ler para vocês aí alguns argumentos, né? Que leva a pessoa a fazer um aborto. Ah, não era a hora certa de acontecer. Meus pais vão me matar. Ah, eu sou muito nova. Eu não vou dar esse desgosto para minha família. Ah, eu ainda não estou preparada. Ah, foi um descuido, foi um acidente. Eu estou muito insegura, eu estou morrendo de vergonha. Ah, o pai que me engravidou não quer assumir. Ah, eu não vou conseguir sustentar essa criança sozinha. Eu vou ter que parar os estudos. Vai atrapalhar a minha carreira. Então, todos esses argumentos que eu acabei de falar para vocês aí são argumentos de conveniência. Tá? Eles são argumentos que, é assim, é conveniente para a pessoa. Ela está olhando o lado dela, né? Quando esses argumentos eles são colocados, né, esses argumentos do que é conveniente para a pessoa, ela está sendo egoísta. Por que ela está sendo egoísta? Porque ela não está olhando para aquele ser que está ali no ventre dela, que já iniciou a sua vida e está em estágio de desenvolvimento ali dentro. Ela não está pensando nele, ela só está pensando na sua conveniência, no que essa gravidez vai afetar a sua vida. E por isso ela está muito focada nisso, ela esquece totalmente de focar, né, essa nova vida que está no seu ventre, na sua barriga. Tá? Em nenhum momento ela começa a pensar sobre isso, certo? Esses argumentos de conveniência, utilitaristas, eles são egoístas. Só que eles só pensam na mãe e se esquecem que se trata de uma vida, de um ser humano totalmente indefeso que está em jogo. Né? Então aí fica fácil, porque ela está vendo a conveniência dela, ela não tá em nenhum momento focando aquela vida, nem valorizando aquela vida que está no seu ventre, e aí fica fácil ela decidir pelo aborto. Tá? Agora eu vou dar mais alguns argumentos que não são argumentos de conveniência, tá? Mas são argumentos que se somam a esses. Então o que acontece? A pessoa fala para a pessoa, pô, mas você é um ser humano, isso, aquilo. Então aí são os argumentos que essa pessoa pode falar. Não, não é um ser humano que tá ali, é só um punhado de células. Tá? É outro argumento. Não, ainda não é um ser humano. Ele não tem cérebro, não tem coração. Tá? Então esses argumentos aí, que eles têm em comum? Eles estão desumanizando aquela criança que já deu a saída, já deu o start para a vida, né? Ela está ali em estágio de desenvolvimento, mas o que acontece? Para eu justificar um aborto, eu tenho que desumanizar. Não posso tratar ela como ser humano. A partir do momento que eu não trato essa vida que está ali como ser humano, eu posso fazer tudo, me dá o direito de fazer tudo. Porque, não, é só um punhado de cérebro, não tem coração, não tem cérebro, né? Então, você vendo por esse ângulo, você está desumanizando, você está tirando essa vida que já está em gestação da categoria de humano. Então, por conta disso, eu posso fazer com ela aquilo que me aprover, que for mais conveniente para mim, sem problema nenhum, porque não é um ser humano ainda. Vai ser, mas ainda não é. Você entendeu? O jeito de olhar a coisa, um jeito totalmente equivocado, porque ao fim e ao cabo,
aquela vida ela já teve a saída, né? Na concepção. Ela já teve a saída, ela está caminhando para simplesmente o ser humano nos estágios iniciais da sua vida, só isso. Simplesmente, então vou pegar uma criança que tem aí alguns meses, um ano, não é um ser humano ainda, é só uma criança, é só um bebê, então também vou me desfazer dela, porque, pô, ela também não cresceu ainda, ela não é nem adolescente, ela não é um ser humano completo formado, entendeu? Então, você começa a categorizar o estágio de evolução que aquele indivíduo está. Se ele não está no estágio de evolução avançado, ele não merece ser considerado humano. Se ele não merece ser considerado humano, eu posso fazer dele o que me der na telha, o que for mais conveniente para mim, certo? Então é exatamente esse argumento de você desumanizar aquela vida que já está na barriga daquela mãe, ela não pensa a respeito disso. E se você não pensa a respeito disso, você fica sem uma obrigação moral, sem remorso de fazer o aborto. Por quê? Porque, não, simplesmente, não, ela estava no começo da gravidez, não pega nada, é tranquilo, né? Certo? Tem um argumento feminista, ainda sobre esse argumento de desumanização. Uma vez eu estava conversando com, no caso aí, algumas pessoas, né, que eram favoráveis ao aborto, e a pessoa exatamente colocou esses argumentos. Não, é só um monte de células, é pouco maior que um feijão e coisa do tipo, né? Aí eu coloquei assim: então vamos lá, você está numa praia, né? A tartaruga foi lá, abriu um buraco, depositou seus ovos, cobriu com as suas patinhas, né? E foi correndo ali, correndo entre aspas, para uma tartaruga, né? Mas ela caminhou em direção à água e tal, e toda contente, cumpriu sua missão e foi embora, né? Aí você viu onde ela enterrou os ovos, você foi lá, começou a desenterrar. Por quê? Porque você viu uma receita lá de fazer um omelete de ovo de tartaruga, que é a melhor coisa do mundo, é uma delícia, né? Aí você tá lá numa cesta colocando aqueles ovinhos de tartaruga ali naquela cesta ali para você fazer seu omelete. Aí eis que de repente chega o guarda florestal. Ô meu amigo, você tá louco, meu? O que você tá fazendo aí? Ô seu guarda, eu tô pegando os ovos aqui e tal, pegando os ovos, mas pra quê? Não, é o seguinte, esses ovos aqui eu vou fazer uma receita e precisa de ovo de tartaruga, né? Ele falou: ô cidadão, o que você está fazendo aí, né? Além de ser proibido por lei, ser um crime, o que acontece? Você está ajudando a extinção da tartaruga. Você está matando as tartaruguinhas, né? Você está matando Aí o cidadão falou assim: ô seu guarda, eu não estou matando tartaruguinha nenhuma. Isso aqui é só um ovo, não é uma tartaruguinha. Aí o guarda falou: ô meu amigo, isso aí é um ovo, mas que se você deixar no lugar que você encontrou, não vai demorar muito tempo, vai ser uma tartaruguinha que vai sair daí e vai correr para o mar. Então você tá ajudando a extinção das tartarugas com essa sua ação, tá? Então é o mesmo argumento de você interromper uma gravidez no começo, porque você desumaniza. Isso ainda não é um ser humano. Então não pega nada, vou abortar e que se lasque, certo? Aí tem um argumento feminista que eu já ouvi, né? E que eu me pus a pensar, né? Que as feministas falam: não, é o seguinte, eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto pelo seguinte: meus corpos, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Não é isso? Se o corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, né? Aí eu fiquei pensando: pô, não se trata do seu corpo, né? Não se trata do seu corpo. Se trata de uma vida e de um outro corpo que está, durante um certo período, durante um certo tempo, temporariamente ligado ao seu. Você não pode dispor dele do jeito que te der na telha, tá? Ele está ligado ao seu, mas não faz parte do seu corpo, tá? Então você tem obrigação moral, já que você concebeu essa nova vida, de você dar guarida, de você fazer o melhor por ela, né? Uma feminina: não, é meu corpo, minha regra. Pô, então, se é seu corpo, então um aborto não seria um aborto, seria uma amputação, né? Porque você está tirando uma parte do corpo.
se o feto, né, a criança que está ali, ela faz parte do corpo dessa pessoa, dessa feminista que falou esse argumento, então ela não tá, então o nome não seria aborto, seria amputação, ela estaria amputando um pedaço do corpo dela, é isso? Não é, né? É um argumento muito ruim, né? É assim, muito falacioso, né? E novamente egoísta pra cacete, né? Muito egoísta, porque não se trata do corpo dela, se trata de uma vida que está ligada ao corpo dela temporariamente, e por estar ligada ao corpo dela temporariamente, ela tem que ficar ali um certo tempo, né, para prosperar, né? Então ela tem que ter todo o cuidado, ela tem que ficar ali para chegar a bom termo, né? Ela não pode ser descartada como um lixo, essa é a verdade, certo? Então é o seguinte, né? Só para esses argumentos que eu coloquei no início, né? Eu vou colocar esse mesmo argumento, mas eu vou acrescentar a frase assim: eu posso assassinar essa criança por quê? Aí você vai ver que a pergunta ela ganha assim um peso muito maior e essa pergunta ela fica assim ridícula, né? Que qualquer pessoa de bom senso fala, claro que não, né? Então vamos lá. Eu posso assassinar essa criança porque não era a hora de acontecer. Pesado, né? Você achar que você pode assassinar a criança só porque não era a hora de acontecer, então você pode abortar. Eu posso assassinar essa criança porque meus pais vão me matar. Quer dizer, também é a mesma coisa, né? Eu posso abortar, eu posso assassinar essa criança porque eu ainda sou muito nova. Você vê que não justifica, certo? Eu vou fazer aborto, eu posso assassinar essa criança porque eu ainda não estou preparada. Então isso justifica. Não, não justifica, certo? Eu posso abortar, eu posso assassinar essa criança na barriga da mãe porque foi um descuido, foi um acidente, não era para ter acontecido, né? Então, eu não vou ler o resto, né, das perguntas, das afirmações, dos argumentos a favor, né, que eu coloquei, mas você vê que se você colocar a real dimensão da coisa em si, a coisa fica muito pesada. E esses argumentos de conveniência, utilitaristas, eles são muito fracos, eles não se sustentam, certo? No começo do vídeo, eu coloquei aquelas perguntas assim mais, vamos dizer assim, num âmbito mais filosófico, né? Para você pensar mais profundamente, e eu vou responder, né? Primeira pergunta que eu fiz: quem nos deu o dom da vida? Tá? Então vamos pensar aí, quem nos deu o dom da vida? Pô, foi meu pai e minha mãe. Tá, foi seu pai e sua mãe, concordo. E quem deu para o seu pai e para sua mãe? Foi o pai e a mãe dele. Legal. E quem deu para o pai e a mãe dele? Foi meus bisavós, trisavós. E nós vamos caminhando assim para trás, tá? Até nós chegarmos nos primeiros seres humanos, né? E esses foram descendentes do macaco, se você acredita na evolução, ou se você é religioso cristão, você pode achar que foi Adão e Eva, tal. Mas de todo jeito, o que acontece? O dom da vida, ao fim e ao cabo, em certo momento ele foi dado, tá? Ele foi dado, tá? E esse dom da vida que ele nos foi dado, ele foi transmitido de geração para geração, tá? Então nós fomos assim, com o correr do tempo, transmitindo esse dom da vida, tá? Então esse dom da vida, ele vem lá de trás, na minha opinião, ele vem da própria Gênese, que pode ser uma Gênese biológica ou de Deus, tá? Aí cada um com a sua religião e com a sua crença, tá? Mas é um dom que foi herdado. Então esse dom, ele não é nosso. É um dom que nos foi dado para ser utilizado, certo? Então,
A resposta é essa. Esse dom é um dom que nós recebemos, nós herdamos ele e vamos transmiti-lo, tá? Mas ele não é um dom nosso, ele é um dom herdado para nós nos utilizarmos dele, tá? Aí a outra pergunta: a vida é ou não uma dádiva divina? Eu tenho a concepção seguinte: eu acho que sim, eu acho que é uma dádiva divina. Em último caso, se não é uma dádiva divina, ela também é uma dádiva do mundo, ela nos foi dada pelo mundo, tá? Ela, ao fim e ao cabo, o Deus ou o mundo nos deu esse dom, né? Essa é a resposta que eu coloco para essa pergunta. A outra pergunta que eu fiz, não sei se vocês já responderam, eu posso me colocar no lugar de Deus e decidir sobre a vida ou morte? Porque o que acontece? É sempre assim, né? Quem merece viver, quem merece morrer. Então, isso aí é um fardo. Quando você vai fazer esse tipo de escolha, é uma escolha muito pesada. É por isso que esse tipo de escolha é melhor deixar na mão de Deus. Quando eu vou morrer? Não sei. Deus é quem sabe. Não é assim? Não é desse jeito? Por quê? Não é uma escolha minha, certo? Então, você se colocar no lugar de Deus e virar um juiz, ó, tá na hora de eu tirar a vida desse ou daquele, ou esse aqui vai prosperar, esse não, tá? É querer se colocar no lugar de Deus, é querer se colocar como um juiz supremo, e isso é muito, eu acho que não é esse o nosso papel, eu acho que nós não temos esse direito, tá? De nos colocarmos no lugar de Deus, tá? E sobre vida e morte. Então isso aí está relacionado ao aborto, porque a garota, a mãe que está ali com uma vida no seu ventre, ela decide por abortar, ela está tomando esse papel de Deus e ela está decidindo que aquela vida ela não merece ser vivida, né? Aquela vida lá interessa, por um motivo ou outro, os motivos eu falei, né, motivos de conveniência, desumanização, né, do ser que está ali, ela não merece viver, ela está tomando o papel de Deus. Eu acho que esse não é um papel que é reservado a nós humanos, tá? Eu acho que cabe a nós vivermos e deixarmos viver, né? E vivemos a vida nos foi dada e quando formos embora, nós vamos e pronto. Acho que é desse jeito que deve ser vivida a vida. Tá? Outra pergunta que eu fiz foi o seguinte, né? O ser humano no início da sua formação não é humano? Não é humano? Se ele não é humano, se a pessoa responder, não, no começo da formação é um negocinho muito pequenininho, ele não é humano. Aí vem a pergunta, tá bom, se ele não é humano no começo da sua formação, em que ponto ele se torna humano? Quando surgem os primeiros neurônios, a coluna vertebral, não, só quando se formou, começa a bater o primeiro coraçãozinho. Você vê que, ao fim e ao cabo, esse tipo de discussão é um tipo de discussão que cabe tudo, né? E não leva a lugar nenhum. Porque, ao fim e ao cabo, quando teve a concepção do espermatozoide com o óvulo, já foi dado a saída, né? Então, ali é a concepção. Ali, aquilo deixou de ser um espermatozoide, aquilo deixou de ser somente um óvulo, para se tornar o quê? Se tornar um ser humano em formação, né? Que se nada interferir e a natureza seguir o seu curso, aquilo, passado 9 meses de gestação, vai eclodir ali pelo ventre da mãe, né? Vai eclodir para o mundo uma vida que já estava ali no seu ventre, certo? Então, ao fim e ao cabo, aquilo é um ser humano desde o começo, simplesmente é um ser humano exatamente no comecinho da sua vida, da sua formação.
Você já teve essa formação, você já passou por isso e você desenvolveu, né? Se você acha que aquilo não é ser humano, pô, isso é o que então? São células de bicho? Seria o quê? Tanto é um ser humano que, se nada acontecer e tudo seguir o ritmo da natureza, aquilo é um ser, aquilo vai se formar, vai completar o ciclo e vai se transformar no ser humano, certo? Outro questionamento que eu fiz: eliminar uma criança no início da sua vida é um ato aceitável? Eu acho que é muito fácil responder, né? Eu não posso eliminar nem no começo, nem no meio, nem no fim, né? Então, pô, não, é aquele negócio do papel de Deus. Esse papel de vida não me pertence. Se esse papel não me pertence, pô, não cabe a mim eliminar nada. Cabe a mim seguir o meu caminho, né? Depois que a gravidez aconteceu, vamos fazer a melhor maneira possível, vamos receber essa vida com amor, carinho, dar o melhor que nós pudermos para ela. Eu acho que é isso que todos os pais devem tentar fazer, dar o seu melhor de si para aquela vida que está chegando. E quando ela chega, ela é muito indefesa, né? Ela precisa de tudo, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser aquecida, ela precisa de amor, ela precisa de estímulo, né? Então, pô, é essa obrigação que nós temos como ser humano, tá? E a última pergunta, tá, sobre esse tema: que critério eu devo usar para decidir? Que critério eu devo usar para decidir que crianças merecem viver e aquelas crianças que não merecem viver? Então, quando eu pergunto qual critério que eu devo usar para fazer essa decisão, você vê que não existe um critério palpável que seja legítimo, né? Nenhum critério é justificável para eu fazer uma escolha dessa. Eu não posso escolher isso. Não cabe a mim escolher, eu não posso tomar o papel de Deus ou de juiz e decidir: essa criança merece vir ao mundo por isso, essa não merece porque simplesmente aconteceu no tempo errado, não era para ter acontecido. Eu não tenho esse direito, tá? Então, para terminar esse vídeo, eu tive vontade, eu fiz esse vídeo, né? E eu acho o seguinte: se de repente eu conseguir esclarecer, principalmente para aquelas mães, né, que estão no seu início de gravidez, elas estão pensando: o que eu faço? Não é a hora, acho que eu vou abortar, mais tarde eu tenho um filho, isso, aquilo e tal. Eu acho que eu dei subsídios suficientes para ela pensar com mais profundidade sobre o assunto. E se eu conseguir, através desse vídeo, dessa informação que eu levei a vocês, dessas reflexões que eu coloquei para vocês, se eu conseguir dissuadir uma só, uma garota de abortar, eu me dou por satisfeito, tá? Me dou por muito satisfeito. Eu acho que esse vídeo atingiu o seu objetivo, certo? E eu fiz a minha parte, tá bom? Então vou ficando por aqui, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.